Para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre lógica de contatos. Eu vou mostrar os contatores, relés de 1, 2 e 4 contatos, o que são contatos de potência, contatos auxiliares, as peças, os componentes físicos na real. Tudo isso no vídeo de hoje. Se você acabou de chegar aqui e não sabe que canal é esse, do que isso se trata, nós somos o Elétrica Racional, um canal focado em comandos elétricos, automação, dicas para eletricistas e muito mais. Eu te mostro aqui, através de softwares, de simulações e também de componentes reais e montagens, o que é o universo de comandos elétricos. Inclusive, se você não está sabendo, de 5 a 9 de julho vai rolar um evento ao vivo, 100% gratuito, aqui no canal, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Corre, já ativa as notificações nos vídeos que já estão com o link subido aqui no canal, para você não perder essas aulas, porque elas não vão ficar gravadas. Serão disponibilizadas apenas no evento ao vivo. Terminou a semana, os vídeos saem do ar. Pronto, agora que eu já dei os recados importantes, eu quero te mostrar o que são esses componentes, qual que é a lógica de contatos, mas tudo isso de forma prática, bem real. Acompanha comigo agora. Aqui nós temos uma série de componentes que eu quero mostrar para vocês, que são dispositivos eletromecânicos para comutação de contatos, no caso os contatores, ou mesmo os relés. Temos dispositivos de proteção, que podem ser os disjuntores motores, ou mesmo o relé térmico, que está acoplado diretamente ao contator. Então vamos por partes aqui, vamos com calma primeiro. Eu já mostrei para vocês anteriormente que existem basicamente dois tipos de contatores. Os contatores de potência, como é o caso desse daqui, e os contatores de comando, que são os contatores auxiliares, como esse aqui. Além dos contatores de potência e de comando, existem os contatores de potência de maior porte para cargas maiores. Esse daqui não possui nenhum contato auxiliar. Já esse outro contator aqui, ó, ele já vem com dois contatos auxiliares. Se nós observarmos aqui, ó, aqui você tem o 13 e aqui você tem o 14. Então esse borne aqui, esse parafuso, é o parafuso do borne 13, esse é o parafuso do borne 14, contato normalmente aberto. Já esse daqui é o 21 com a saída 22. Observe que sempre a entrada é nos números ímpares, ou seja, 13 e 21, 1, 3, 5. Então é sempre a entrada nos ímpares e saída nos pares. 14, 22, 2, 4, 6. A bobina de alimentação desse contator aqui é em 230 volts, trabalha com 50 Hz e aqui é o modelo, é a especificação desse contator aqui. Então é muito importante você saber qual é a tensão de trabalho, qual é o valor da frequência e onde que você vai conectar os pontos de fase e neutro. Fase sempre no A1, neutro sempre no A2. Embora o contator ele seja, nesse caso aqui, de corrente alternada, não tenha muita polaridade, você não precisa necessariamente seguir essa regra. Se você ligar ao contrário, ele vai funcionar da mesma maneira, mas por padrão nós adotamos sempre a fase no A1 e o neutro no A2. Se for um circuito 220, fase e fase, você manda uma fase no A1 e outra fase no A2. Isso é um dispositivo eletromecânico, um contator, que também tem contatos auxiliares. Agora observe. Esse daqui é um relé. É um relé que possui um único contato, uma entrada comum. Então ele tem aqui, ele tem o borne 11, que é a entrada comum, 11 para 14 é aberto e 11 para 12 é contato fechado. Então eles têm esses três parafusos aqui. Então é uma entrada comum no 11, saída 14 aberto, saída 12 fechado. Já a bobina de alimentação dele fica aqui em cima. A1, condutor positivo, A2, condutor negativo, trabalhando em 24 volts, corrente contínua. Isso é um relé de contatos. É também conhecido como relé de contato auxiliar ou relé de interface. Então esse é um dos dispositivos que nós também vamos utilizar de forma prática. Esse daqui é conhecido como relé de dois contatos. Eu peguei de um fabricante diferente,
só para que a gente consiga ver que, independente do fabricante, a lógica é sempre a mesma. O que muda às vezes são a posição dos contatos, mas se você seguir a numeração e a lógica de contatos, não vai ter problema algum. Bobina sempre A1 e A2. Esse é um relé de 12 volts, como vocês podem observar aqui, ó. É uma bobina de 12 volts DC, ou seja, 12 volts em corrente contínua. Você tem a entrada comum aqui em cima, que é o 11 e o 21. Então esses são a entrada comum, 11 com 14. Ele já marca aqui que é NO, Normally Open, ou normalmente aberto. E aqui a saída 22 e a saída 12, que são as saídas de contato fechado. Enquanto o relé não estiver energizado, o 11 está fechado com o 12 e o 21 está fechado com o 22. A partir do momento que a bobina for energizada, o A1 e o A2 forem energizados, ele vai abrir entre o 11 e o 12 e vai fechar entre o 11 e o 14. A mesma coisa vai acontecer entre o 21 e 22, que vai abrir e vai fechar entre 21 e 24 no momento da energização da bobina. Agora vamos ver um relé de 4 contatos? A lógica segue sempre a mesma. Isso aqui é um relé de 4 contatos. Nós temos aqui embaixo a bobina. Então você tem a bobina A1, A2, e aqui em cima esse monte de parafusos que nós temos aqui são os bornes. Se nós observarmos daqui, ó, da direita para a esquerda, nós temos a numeração. Olha aqui, ó, 11, 14, 12. Então o 11 é o comum. Entre 11 e 14, ele é normalmente aberto. Entre o 11 e o 12, ele é normalmente fechado. Então, observa que aqui ele marca que é tudo NC. Tudo que está aqui são os contatos normalmente fechados. Tudo que está nessa outra linha aqui são os contatos normalmente abertos. E aqui nessa linha ele mostra que são todos os comuns. Então aqui são as entradas, os comuns, e aqui são os abertos. Enquanto a bobina estiver desenergizada, desse ponto para esse está aberto, em qualquer um dos 4 bornes. Enquanto estiver desenergizada, entre essa primeira linha de bornes com essa terceira linha de bornes, são todos fechados. A partir do momento que a bobina for energizada, esses contatos com esses vão se abrir e esses contatos com esse vão se fechar. A gente vai conseguir ver isso de forma prática e também vamos conseguir ver isso através dos simuladores. Lá no CAD Simu nós vamos ver isso de forma prática e vamos aplicar esses conteúdos também. Então esses foram os contatores auxiliares de potência, os relés de 1, 2 e 4 contatos. Aí você pode falar, mas parece que tem 8 contatos. Sim, se você somar os contatos fechados e os abertos, é como se tivéssemos 8 contatos. Mas como você trabalha com um contato, com uma linha comum e um por vez, então considera-se um relé de 4 contatos. Ele marca até aqui, ó, que são 4 contatos de 6 amperes cada um, que podem trabalhar com uma tensão de até 250 volts. É interessante que você saiba essa numeração aqui, ó, quando você for comprar ou for referenciar um componente. Eu peguei aqui uma referência da Phoenix Contact, mas você poderia pegar Schneider, Festo, qualquer que fosse o fabricante. Então você pega sempre o número de referência para trabalhar na mesma linha. Ele me mostra aqui que a bobina é uma bobina em 24 volts. Então esse símbolo aqui é o símbolo da bobina. Aqui a tensão de alimentação, 24 volts, em corrente contínua. Porém, os contatos podem trabalhar com até 250 volts em corrente alternada, com 6 amperes cada um. Ele mostra que cada um dos contatos é esse daqui, ó, uma entrada comum, uma saída fechada e uma saída aberta. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado de todos os componentes que eu mostrei aqui, como que funciona. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que faltou para você nesse vídeo. Comenta aqui se foi legal, se te ajudou, então compartilha com seus amigos, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa todas as notificações e não se esquece, anota na tua agenda, de 5 a 9, evento ao vivo. Já se matricula para você garantir o material de apoio. Forte abraço, até mais e tchau!